apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Anjos de Deus, ministrem sobre mim. Anjos de Deus, ministrem sobre nós. Sabedoria, muita revelação, discernimento e muita comunhão. Enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor, enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado e para a Tua glória, eu te peço, eu rogo a Ti, pois Tu és o único Deus vivo, onipotente, onipresente, onisciente, o único que é chamado, respeitado, considerado, reverenciado como Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses, a qual pertence honra e glória para todos sempre. Eu rogo a Ti, Senhor, que revele a Tua palavra à Tua igreja nesse momento, revele a Tua palavra a Teus filhos, às Tuas ovelhas, aos Teus escolhidos, pois o profeta Daniel disse: os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. Então, Senhor, manifesta a Tua glória e faça com que Tua palavra não volte para o Senhor vazia. Manifesta Teu poder, libera anjos a ministrar sobre Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre Tuas ovelhas, sobre Teus filhos que foram reconciliados contigo em Cristo Jesus. Manifesta a Tua glória, pois Teu é o reino, o poder e a honra e a glória para todos sempre. Enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor. Os anjos ministram enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor. Diga amém, uma salva de palmas ao Senhor Jesus, nosso Deus. Graça e paz a todos vocês aqui em Santo André, graça e paz a você que me assiste agora no YouTube, graça e paz a você que me assiste agora no Facebook, ao vivo, podem se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você que me assiste agora direto do nosso site www.graçaeapostolado.com, site oficial do MGA, hein? Não há outro, www.graçaeapostolado.com, tá? Você pode acessar também www.bibliamga.com. Você pode acompanhar esses estudos através do site também, que é um site oficial do Ministério Graça e Apostolado, bibliamga.com, uma Bíblia em graça. Já me perguntaram várias vezes, já mandaram e-mail, mandaram mensagem por WhatsApp, muitos já perguntaram: pastor, onde é que eu compro a Bíblia MGA? Já perguntaram várias vezes. Onde que eu compro a Bíblia MGA? Pessoal, a Bíblia MGA não vende. É uma Bíblia online, não vende numa livraria, não é impressa. Bíblia online, www.bibliamga.com, é uma Bíblia online. Você digita esse endereço e vai acessar pela internet gratuitamente. Tem um breve comentário em algumas cartas de Paulo, ainda precisa terminar outros textos, porque são 14 cartas. Então, você pode acessar e acompanhar o estudo através da bibliamga.com. Não vende, ela é online,
gratuita. Você acessa a hora que você quiser, quantas vezes quiser. Amém? Graça e paz a todos vocês, aos que me assistem agora no WhatsApp. Grupo MGA Brasil, MGA Santo André e tantos que estão agora aleatoriamente me assistindo, me ouvindo em Alagoas, Aracaju, Sergipe, Manaus, Santa Catarina, Espírito Santo, o evangelista Nelson Brandenburg, glória a Deus pela sua vida aí no Espírito Santo, Vila Velha, tamo junto, hein? Quero ver aquele churrasco que vai sair ainda, hein? Aquele churrasco nós vamos fazer para a glória de Deus, o churrasco em graça, aí no Espírito Santo. Graça e paz a todos vocês. Hoje é a 13ª parte da série de mensagens que tem por tema o Ministério dos Anjos, parte 13. O assunto é tão importante que já estamos na parte 13, na 13ª parte, e não vai terminar na 13ª, nem na 14ª, nem na 15ª. Ele vai longe, porque tem muito assunto para falar ainda, tá? Sobre anjos, ministério dos anjos, serviço angelical, cobertura angelical. Sobre anjos, a respeito dos anjos, é um assunto bem complexo, né? É um assunto pleno. A Bíblia fala de anjos de Gênesis a Apocalipse. Hoje, como é a 13ª parte, e na parte 1 eu comecei falando de Gênesis, já cheguei nas cartas apostólicas, já falei sobre anjos, espíritos ministradores. Na 12ª parte eu falei sobre querubins, sobre serafins, e hoje, que é uma classe angelical, hoje eu quero falar sobre outra classe angelical, ou seja, outra classe de anjos. Hoje eu quero falar num assunto que tem muita gente me aguardando agora, me esperando sobre esse assunto. Muitos pelo Facebook, na internet, já recebi mensagem no WhatsApp: apóstolo, eu vou estar assistindo, eu quero saber, compreender. Hoje o assunto é principados e potestades, tá? Então, o tema, o Ministério dos Anjos, parte 13, o subtítulo, classes angelicais, tá? Classes angelicais, anjo, arcanjo, querubins, serafins, principados, potestades, são classes angelicais. Quem está entendendo? Principados e potestades são anjos também, mas hoje eu vou falar coisas que a maioria do povo cristão não sabe, não conhece, não entende. Por não saber e não conhecer, por consequência não entende, porque não sabe, porque não conhece. Talvez até muitos em graça não sabem e não conhecem. Provavelmente muitos em graça. Eu não me lembro de um apóstolo em graça ensinar sobre esse assunto. Eu não conheço, não lembro de um apóstolo em graça, de uma igreja em graça ou ministério em graça ensinar esse assunto que eu vou falar hoje. Há uma falsa interpretação nesse assunto sobre principados e potestades. Há um erro gravíssimo de hermenêutica, ou seja, há um erro gravíssimo de interpretação no assunto principados e potestades. Por quê? O erro se dá porque os pregadores, eles associam, quando fala principados e potestades, já associam logo o demônio. Não é isso que você pensava? Dá um sinal. Você não pensava isso? Quando falava em principado e potestade, você já achava que era demônio. Não é assim que os crentes pensam? Mas é preciso ter o pleno conhecimento. Você vai ver que quando lermos o apóstolo, principalmente o apostolado, aliás, até nas cartas de Daniel, que não é apostolado, já falava, já mostrava isso. Mas os crentes, em geral, vivem de uma falsa interpretação. Quando se fala principados e potestades, já associam logo, sem estudar, sem ir a fundo, já associa logo a demônio. E nem sempre é demônio, nem sempre o texto que está lendo principado e potestade se refere a demônio. Vamos ver isso na Bíblia, amém? Vamos começar aqui em Romanos capítulo 8, carta de Paulo, apostolado. Se tiver escrito, eu creio. Carta de Paulo ninguém pode, principalmente uma igreja em graça, né? Ah, pastor, mas eu nunca vi falar. Você nunca viu falar, mas está na carta de Paulo. É o apostolado, né? Igual tem gente que fala assim: ah, mas em graça não tem destruidor, não. Onde se viu falar que em graça tem destruidor? Olha, irmão, se você está em graça e debaixo do apostolado, você vai entender o que eu estou falando. Estou citando 1 Coríntios 10, tá? Então, qualquer pastor, qualquer apóstolo que está em graça de verdade, uma igreja em graça de verdade, um ministério em graça de verdade, se está debaixo do apostolado, se conhece plenamente o apostolado, vai saber que existe um anjo destruidor, né?
Então, não se pode generalizar e nem resumir e nem interpretar o apostolado. O apostolado já está interpretado. Diga comigo essa frase: o apostolado já está interpretado. Ou seja, não há o que interpretar no apostolado. Ah, porque eu estava lendo Hebreus 2,14 e não tem é o que está escrito. É o que está escrito. O apostolado não tem o que interpretar. Paulo recebeu uma revelação, Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu o fundamento. Então, Paulo recebeu a revelação e colocou o fundamento, que é o apostolado, que é Cristo. Então, nós não podemos interpretar o fundamento que Paulo colocou. Ele disse: eu pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Quem está entendendo? Então, de novo, diga: o apostolado já está interpretado. Diga: não se pode interpretar o apostolado. Diga: ele diz o que quer dizer mesmo. Ah, pela graça sois salvos. Não, isso não quer dizer nada. Está escrito que pela graça sois salvos, então pela graça você é salvo. Não tem o que interpretar. A Hebreus 2,14 diz que Deus participou de carne e sangue para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, o diabo. Olha, não tem o que interpretar. Está escrito, temos que crer. E pregar e ensinar como está escrito. Tá? Eu vou fazer uma mensagem esse ano ainda sobre as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho. Hoje eu não vou falar sobre isso. As boas novas do Evangelho são notícias boas. Só que não pode interpretar, né? Se pegar o que Paulo já colocou como fundamento e querer interpretar, passa de notícias boas, aí as notícias já não são tão boas, né? Aí quando vai ver já são notícias más, trazendo condenação. Então, mais uma vez, digo: o apostolado não se pode interpretar. Diga: apenas anunciar. E mais uma vez é o que eu vou fazer, né? Romanos capítulo 8, eu vou anunciar o apostolado. O máximo que eu posso fazer é pregar, ensinar e te mostrar onde está escrito. Mas eu não posso, sabe, irmãos, não é isso não. Como não é isso não que está escrito assim? Então, olha aqui, ó. Romanos capítulo 8, o assunto hoje: classes angelicais. Por exemplo, arcanjos, anjos, querubins, serafins, principados e potestades é o assunto de hoje. Marca no seu caderno aí: principados e potestades, classes angelicais, principados e potestades. Romanos 8, quem já achou, diga amém. Verso 38. De propósito, como o assunto é principados e potestades, de propósito eu vou te mostrar na Bíblia textos que falam de principados e potestades. Amém? Vamos ver. Romanos 8, 38, primeiro. Paulo falando: pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Vocês lembram que quando eu estava falando de anjos, eu li Romanos 8, 38 e parei aqui nos anjos. Porque o objetivo lá era te mostrar que a Bíblia fala de anjos, que Paulo falava de anjos, que ele cria nos anjos. Quando eu li lá atrás, na parte 4, parte 5, parte 6, quando eu li mostrando na Bíblia sobre anjos, o objetivo era só te mostrar que a Bíblia fala de anjos, que Paulo fala de anjos, que a graça, o Evangelho fala de anjos. Agora, eu já não vou mais falar de anjos. Ou melhor, de anjos, mas em um outro nível. Ou seja, numa outra classe angelical. Porque, na verdade, principados e potestades também são anjos. Está claro ou não está claro? Quem está entendendo? Não pense que principado e potestade é outra coisa. Não, principado e potestade é um anjo. Diga: é uma classe angelical, diga isso. Assim como o querubim também é uma classe angelical. Serafim é uma classe angelical. Espíritos ministradores é uma classe angelical. Então o que nós estamos entendendo aqui? Que existem várias classes angelicais. Ou seja, cada anjo num serviço. Está entendendo? Igual aqui na Terra, verdade paralela. Igual o bombeiro tem um serviço, a polícia militar tem um serviço, a polícia civil tem um serviço, a polícia federal tem um serviço, a polícia florestal tem um serviço. Todos são polícias, mas cada uma numa classe. Diga: assim também são os anjos. Então diga: arcanjos, anjos, diga: serafins, querubins, principados, potestades.
Diga, todos são anjos. Diga, classes diferentes. Quem é que está entendendo? Romanos 8:38. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos... Olha lá, o assunto de hoje. Nem os principados. Ele está dizendo assim, ó, nem outra classe angelical. Quando ele disse em Romanos 8:38, pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, quando ele falou nem os anjos, está se referindo a Hebreus 1:14, aos espíritos ministradores. Mas aí ele falou nem os principados, ou seja, anjos que estão acima dos anjos. Quem é que está entendendo? Estou certo, o Paulo está apelando, ele está dizendo, salvo sempre, salvo sim. Ele está dizendo, uma vez salvo em Cristo, está salvo para sempre. Ele está dizendo assim, ó, salvação é a vida eterna. Se a vida é eterna, não se perde. Alguém diria, mas Paulo, ele falou, não, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, outra classe angelical, nem as potestades, nem o presente, hoje, quarta-feira, nem o presente, nem o porvir, o futuro, nem o passado, o ontem, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga, Abba, Pai. Interessante que Paulo estava tão convicto do fundamento em Cristo, ou da graça, que é a mesma coisa, que ele disse, eu estou certo. Algumas versões dizem, estou bem certo. Olha lá, ó, Romanos 8:38. Aqui ele disse, estou certo. Uma outra versão ele disse, estou bem certo. Bom, mas o objetivo aqui é o quê? Primeiro, te mostrar que a Bíblia fala de principados e potestades. Segundo, te mostrar que o apostolado fala de principados e potestades. Quem está entendendo? Então, principados e potestades, escreva no seu caderno aí, é uma classe angelical. Mas o que eu quero falar antes de ler outros textos é, quer escrever? O que são principados e potestades? Já falei que são anjos, né? Isso aí é óbvio. Principado e potestade não é uma nuvem, é um anjo. Um principado, uma potestade. Principados, no plural. Potestades, anjos. Numa outra classe angelical, com outra função. O guarda municipal não tem a função do guarda florestal. A polícia militar não tem a função da polícia rodoviária. Consegue entender isso? Logo, um anjo ministrador, de Hebreus 1:14, ele não tem a função de um principado. Lembra de Salmo 34:7? O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Esse é o anjo de Hebreus 1:14. Alô, Salmo 34:7, anote aí. Salmo 34, marca na sua Bíblia, você não esquecer. Salmo 34:7 e Hebreus 1:14 são irmãos gêmeos, independente da aliança. Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e o livra. Hebreus 1:14, esses anjos são espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que receberam a salvação. Então, o anjo de Hebreus 1:14 é o mesmo do Salmo 34:7. Só que o anjo do Salmo 34:7 não é o principado de Romanos 8:38. Quem está entendendo? Aí já se refere a um outro anjo. Polícia Florestal. A Polícia Florestal não tem autonomia que a Polícia Federal tem. A polícia, o guarda municipal, sabe a GCM? Guarda municipal, ele não tem autonomia que a Polícia Federal tem, ele não tem. Os dois são policiais, mas o guarda municipal tem uma autonomia, a Polícia Federal tem outra autonomia. O DEIC tem outra autonomia, a Polícia Militar tem outra autonomia, a Polícia Civil, todos são polícias, isso tem que ficar claro, para você entender, eu estou comparando. Todos são polícias, cada um na sua área, guarda florestal, meio ambiente. Polícia militar, até liga com trânsito. Mexe com o trânsito, acidente, bandido. E o polícia civil, aí já é crime. Polícia civil, crime, assassinato. Polícia rodoviária, o nome já fala, rodoviária, estradas, né? Polícia federal, está na fronteira dos países. Estou te falando isso para que você entenda o que são anjos, arcanjos, serafins, querubins, principados, potestades, digam todos são anjos.
Em serviços diferentes. Quem está entendendo até agora, hein? Por favor. E se você não ouve em qualquer lugar, hein? Obrigado, Senhor. Vamos ler o segundo texto, Efésios capítulo 1. Daqui a pouco eu te falo que são principados e potestades. Mas apóstolo, você já não falou que são anjos? São anjos. Mas o que esses anjos fazem? Eu já te falei que Hebreus 1,14 são anjos de Salmo 34,7. Ou até de Salmo 91, 11 e 12, que são os mesmos. Salmo 91, 11, é o Senhor dá ordem aos seus anjos. Verso 12, eles te sustentarão nas suas mãos. Então, o anjo do Salmo 91, 12 é o mesmo do Hebreus 1,14 e Salmo 34, 7. Só não é o mesmo de Romanos 8, 38, que aí já é outra classe angelical. Seria como um GCM, um guarda municipal e uma polícia federal. Aí o nível é outro, tá percebendo? O guarda municipal, o nome já fala, trabalha no município, na vila, na cidade. Guarda municipal de Santo André não tem autonomia em Guarulhos. Guarda Municipal de Santo André não tem autonomia no Rio de Janeiro. Guarda Municipal de Santo André não tem autonomia na Bahia. Mas a Polícia Federal tem autonomia em Santo André, em São Paulo, na Bahia, no Aracaju, em Sergipe. Porque a Polícia Federal tem outra autonomia. Tá entendendo? Assim também são os anjos. E é importante respeitar isso, hein? Abba, Pai. Eu estou dando glória a Deus no meu espírito, porque Ele me fez entender essa hierarquia angelical, esse serviço angelical, que não é qualquer crente que sabe disso, hein? Não é verdade? Quantos crentes você não conhece que não sabe disso? Ah, pastor, e o que eu vou ganhar de saber? O que você vai ganhar de saber? Você entendendo isso, você vai reinar em vida e em excelência. Amém. Ah, meu irmão, você vai reinar em vida e em excelência. Uma coisa é eu entrar na rua direita, depois da segunda lombada eu entro à esquerda, então ali tem anjos. Outra coisa é eu entrar numa biqueira de droga, numa favela, onde só tem bandido e assassino. Aí são outros anjos. Outros anjos. E eu preciso entender isso. Uma coisa é eu entrar no Brasil. Outra coisa é eu entrar em Cuba, na Colômbia, em Cali, onde o tráfico é ao vivo. Aí já são outros anjos. Você precisa entender isso aí. Uma coisa é você ir na igreja, reunir com os irmãos para orar. Outra coisa é você entrar num presídio. São outros anjos. E há de se respeitar isso, hein? Ai de quem entra num presídio e não respeita os anjos que estão lá. Que são anjos diferentes. Os anjos que trabalham enviados por Deus num presídio, numa cadeia, numa penitenciária, não são os anjos que vêm aqui numa região celestial. São anjos diferentes. Alô? Isso vocês nunca ouviram. Vocês nunca ouviram essa frase. Mas quem consegue entender? Consegue entender? Mas pastor, como que eu sei? Você vai perceber por causa do clima. Já falei isso aqui. Ó, que dia que é hoje? Janeiro, que dia? Quarta-feira, que dia? Dia 3, não é dia 3? Alguém aqui está percebendo que está muito diferente da semana passada, quando estava aquele agito de trabalhar? Quem está percebendo isso? A cidade não está quieta? Está quieta ou não está quieta? São outros anjos que estão aqui. Quando o povo que foi viajar, que saiu de São Paulo, foram tudo viajar, quando eles voltarem, meu irmão, aí vai dar trabalho para os anjos, hein? Porque aí volta bandido junto, volta ladrão, volta assassino, e aí já começa a roubar banco tudo de novo, já começa a matar, já começa a roubar moto, começa a roubar carro. Não é assim a vida? Já são outros anjos. Funções diferentes. Já falei sobre isso aqui. Você vê que num feriado, você anda na cidade, é um clima. Mas você anda numa terça-feira na cidade, é outro clima. Você anda na cidade de domingo, é um clima. Anda na cidade, no mesmo lugar de terça, quarta-feira, é outro clima. Por quê? Porque mudam os anjos. Alguém aqui já ouviu falar da Cracolândia? Ali o negócio é feio, hein? O principado ali é fortíssimo. Ali o negócio é feio. Tem que entrar ali com muita oração. Ah, eu vou passar na Cracolândia. Meu irmão, vai entrando lá assim do nada, vai. Sem orar, sem falar com seus anjos, sem falar com Deus. Quem está me entendendo? É importante ou não é importante esse assunto? Muito importante. Muito importante.
Quando eu vou de avião é menos mal. Mas quando eu vou para o Rio de Janeiro de carro, quando eu entro no estado do Rio, já falo com o principado e potestade de lá. Ó, tem um homem de Deus entrando aqui, hein? E eu entro aqui nesse estado em nome de Jesus. Fui enviado por Deus. Estou entrando aqui nesse estado, estou chegando nessa cidade aqui em nome de Jesus, hein? Fui enviado por Deus, eu não caí de paraquedas não. Eu sou ungido de Deus, fui chamado por Deus, fui enviado por Deus, vim fazer uma obra aqui no Rio de Janeiro. Quem está entendendo? Parece coisa de louco isso aí, né? Mas isso é um outro nível de conhecimento, por consequência, um outro nível de entendimento. Quem está entendendo? E essa confissão que se faz, confissão de fé, isso inclui o quê? Guarda e proteção. Pastor, mas quantos que entram e saem do Rio de Janeiro não sabem de nada? É verdade mesmo. E não acontece nada, é verdade mesmo. É verdade mesmo. Até que a pessoa adquire conhecimento. Quando a pessoa está na inocência, é igual uma criança de 2 meses no colo do pai ou da mãe. O que muda para uma criança de 2 meses no colo, você entrar numa igreja ou entrar na Cracolândia? O que muda para a criança? Nada, porque ela está o quê? Inocente. Agora pega uma pessoa de 35 anos e passa na Cracolândia lá, na hora que o negócio está pegando mesmo. Os caras não morrem de medo. Quem está entendendo? Vamos dar uma salva de palmas ao Espírito Santo pelo conhecimento que Ele nos dá. Vamos reconhecer a Deus. Agora, é claro que esse ensino aqui é um ensino para crente. Alô? Amém? Esse ensino aqui não é para maconheiro, não é ensino para ímpio, isso aqui é ensino para crente. Ensino para cristão. Quando Pedro foi preso e o anjo libertou da cadeia, o anjo tirou Pedro da prisão, e ele, lembra aquele texto que ele saiu com ele na rua, os dois andando na rua, depois o anjo foi para um lado, o Pedro foi para o outro lado, o Pedro foi na casa dos irmãos, os irmãos estavam todos orando. Aí o Pedro começou a contar, sabe o que aconteceu? Eu estava na cadeia, preso, e um anjo foi lá e me acordou, e me tirou da cadeia, e nós andamos na rua, e cadê o anjo? O anjo foi embora. Irmãos, é verdade mesmo, o anjo me livrou. O Pedro não foi falar com o ímpio. O Pedro, crente, cristão, foi se reunir com outros crentes, com a igreja, todos estavam orando. Então esse assunto aqui não é assunto para ímpio. Posso ouvir um amém? Esse assunto aqui é assunto para crente, é assunto de profeta. Algumas coisas que eu já falei aqui, vocês nunca ouviram em lugar nenhum. Está com 60 anos, está com 80 anos, tem assunto que, frases, você nunca ouviu em lugar nenhum. São segredos proféticos. Porque esse assunto é um assunto profético, extremamente apostólico. Eu não falo esse assunto num boteco, num bar. Acho que eu vou falar esse assunto aqui num aniversário, todo mundo comemorando aniversário e dançando e comendo churrasco. Não, esse assunto não é, esse assunto é para a igreja. Quando se reúne a igreja, quando se reúnem os escolhidos, os eleitos. Esse assunto não é para qualquer um. Esse assunto é para os escolhidos de Deus, para os que vão reinar em vida e em excelência. Por favor, mais uma vez ao Senhor. Esse assunto não é para qualquer um. Tanto é verdade, ó, abre Apocalipse capítulo 5. Eu já volto aí para continuar o assunto. Abre Apocalipse 5. Olha para quem que é esse assunto aqui, ó. Apocalipse capítulo 5. Se há um texto que eu gosto muito em Apocalipse, é esse aqui. Apocalipse 5, quem já achou, diga amém. Verso 9, Apocalipse 5, 9. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto ele é muito claro e deixa claro a soberania de Deus e o propósito de Deus. Apocalipse 5, 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue... Alô? O Espírito Santo está mandando falar, eu não vou aguentar. Eu vou ter que falar. Tem gente aí falando que o livro de Apocalipse fala de um outro Jesus. Não sei se você já ouviu essa frase. Mas tem gente por aí falando que o livro de Apocalipse está falando de um outro Jesus. Só existe um Jesus. Efésios 4, 5. Há um só Senhor. Há um só Senhor. Tem gente falando que o livro de Apocalipse fala de um outro Jesus. Eu vou te dar uma dica, tá? Eu vou falar igual o professor Raimundo. Eu não devia, mas eu vou falar. Eu vou te dar uma dica. Não fala de um outro Jesus.
é que simplesmente Jesus, sendo soberano, se apresentou a João de uma forma diferente como se apresentou a Paulo. Quem pegou, pegou. Mais para frente eu falo mais coisas. Jesus, sendo soberano, se apresentou a João de uma forma diferente como se apresentou a Paulo. E ele tem todo o direito de fazer isso. Porque além dele ser soberano, ele é Deus, ele é Senhor. Ele pode se apresentar a Moisés como uma serpente que se levante. Ó. Quem olhar para a serpente será curado de qualquer doença. Lembra disso? Ali era Jesus. E por aí vai. O Espírito Santo agora mandou parar de falar. Mas essa dica eu posso te dar. Guarda isso. Jesus é soberano. E sendo soberano, ele pode fazer o que quer, como quer. Ele é Senhor, ele é Deus. Ele pode se apresentar a X de um jeito e se apresentar a Y de outro jeito. Ele não está preso a nenhuma regra. Alô? Nós estamos falando de Jesus, de Deus. Não estamos falando de um ser humano limitado, humano, carnal, mortal, terreno. Estamos falando do próprio Deus, que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Ah, mas por que ele... Porque eu não sei. Eu sei que ele criou os céus e a terra. Mas por quê? Não sei, porque ele quis criar. Ah, mas o céu é azul, não podia ser rosa? Podia, mas ele quis fazer azul. Alguém está contra a cor que Deus colocou no céu? E mesmo que tiver contra, vai mudar o quê? Nada. Então o que eu quero te mostrar? Que Deus é soberano e age como tal. Ele se apresenta a quem quer, como ele quer. Só quem entende isso. Então deixa eu ler o texto. Apocalipse 5:9. Vê se é outro Jesus. Que tem gente falando que Apocalipse fala de um outro Jesus. Paulo diz que é um só Senhor, meu irmão. Efésios 4:5, há um só Senhor. Isaías 43, não há outro Senhor, o Senhor é um só. Agora, vamos ler Apocalipse 5, 9 e 10 e você vê se é o mesmo Jesus de Paulo. Se é o mesmo Jesus de Mateus, de Marcos, de João. O mesmo Jesus quer dizer, o mesmo Senhor, o mesmo poderoso, Deus, o Salvador. Vê se é o mesmo. Apocalipse 5, 9. E cantavam um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Até aqui não sei quem é, porque morto, Davi morreu, Moisés morreu e muitos morreram. Só que foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Opa, então já estou entendendo que não foi o sangue de Moisés. Já estou entendendo que não foi o sangue de Daniel. Já estou entendendo que não foi o sangue dos profetas, não foi o sangue de Davi, não foi o sangue de Salomão. Com o teu sangue, lembra que Paulo disse em Coríntios 6, 19 e 20? Fostes comprados por bom preço. Como o outro Jesus, irmão, você está louco? Como o outro Jesus, irmão. Como o outro Jesus. Só teve um Jesus. E esse Jesus comprou com o seu sangue. Quem pode falar glória a Deus? Não é nem meu assunto, mas o Espírito Santo me leva a falar. Apocalipse 5, 9. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Ou não tem salvo na Inglaterra, que fala outra língua e é outra nação. Ou não tem salvo na Austrália, ou não tem salvo na China, que é outra língua e é outro povo e é outra nação. Tem ou não tem salvo lá? Como outro Jesus. Com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizestes reinos, reino ou reis. Algumas versões diz reis e sacerdotes. A Bíblia Vida diz reino e sacerdote. E eles reinarão sobre a terra. O que Paulo disse em Romanos 5,17? Que os que recebem a abundância da graça reinarão lá no céu, amém? Reinarão aonde? Em vida. Em vida quer dizer na terra. Está claro ou não está claro? Como o outro Jesus, você está louco? Então esse assunto, deixa eu voltar para o meu assunto. Esse assunto aqui de arcanjos, anjos, querubins, serafins, principados e potestades, esse assunto é um assunto para reis e sacerdotes. Para reis e sacerdotes. Esse assunto aqui não é assunto para qualquer boca aberta não, meu irmão. Esse assunto aqui, Apocalipse 5:9, para quem foi
comprado. Alguém foi comprado aqui? Ah, glória a Deus, é abençoado. Esse assunto aqui é para quem foi comprado pelo sangue de Jesus. Diga comigo, classes angelicais. Diga hierarquia angelical. Diga arcanjos, anjos, querubins, serafins, principados, potestades. Agora vamos ler Efésios 1. Deixa eu voltar no meu assunto. Efésios capítulo 1. Questão que tem que ler, primeiro ler. Porque não vale falar sem ler. Estou vendo gente falar sem ler, hein? Falar sem ler não vale. Interpreta o livro todo, fala uma frase. Não, isso não vale nada. Tem que ler. Ler pontinho por pontinho. Ler, respeitar a vírgula, o ponto, ver o contexto, ver ao que se refere. Porque falar uma frase interpretativa sem ler, para mim não cola. Não cola. Ah, não cola. Se tiver escrito, eu creio. Então primeiro tem que ler. Capítulo tal, versículo tal, capítulo tal. Tem que ler. Leu. E agora? Vamos ver o que está falando sobre esse assunto. É igual ler a lei. Estamos lendo a lei? É antes de Cristo ou depois de Cristo? Estamos lendo a lei? É para o judeu ou para o gentil? Então tem que, primeiro, regra número 1, diga, tem que ler. Porque não existe interpretação se não for lendo o que está escrito. Me desculpa a expressão, é um golpe baixo. Alguém usa frases sem ler, irmão. Meu slogan, há mais de 20 anos, se estiver escrito, eu creio, então tem que ler. Pastor, eu estava lendo que o diabo foi aniquilado. Então é verdade mesmo, foi aniquilado. Tem que ler. Não adianta interpretar e jogar para o povo frases. Não é assim que um homem de Deus age no reino de Deus. Regra número 1 de um homem de Deus temente a Deus. Regra número 1. Quer escrever isso? Vou até esperar. Pode escrever, porque você nunca mais. Escreve na Bíblia, na capa branca da Bíblia. Marca o dia, marca quem está falando. Regra número 1 de quem é um homem de Deus. Temente a Deus. Regra número 1. Lê a palavra. Ah, mas esse texto aí. Ah, irmão, está escrito. Ah, mas se for assim, é o que está escrito. Um pastor me ligou, me chamou no WhatsApp, me mandou no Facebook. Um pastor, hein? De outra igreja em Graça. Igreja que não crê em dízimo, que não recebe dízimo, que desce o pau em quem recebe dízimo, em quem dizima. Um pastor me chamou e falou, porque ele ouviu minha mensagem, dízimo em graça. Ele ouviu minha mensagem, dízimo em graça. O pastor me chamou e falou, apóstolo, você sabe que eu nunca tinha visto assim, Hebreus 7 dessa forma? Mas se é assim então quer dizer que eu vou ter que revogar? Falei, pastor, aí é com você. Eu só li a Bíblia, pastor. Eu não estou mandando você fazer nada, tá? Estou mandando você vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Eu só li e expliquei Hebreus 7. É porque tem gente que só lê um versículo, né? Tem gente que pega Hebreus 7, só lê o verso 5, só lê o verso 6 e não lê todo o versículo. E não lê, por consequência, não explica. Logo, quando você lê só um versículo, a pessoa entende só aquilo que foi lido e o restante. Então, se eu pegar uma carta e ler um pedacinho, dá um sentido. Mas se eu ler a carta inteira, vai dar outro sentido. E o pastor foi ensinado por um apóstolo ali, a ler só um pedacinho, parou no verso 5, no verso 6 e não lia o restante. Quando eu expliquei Hebreus 7, o pastor me chamou, mas apóstolo, mas se for assim então, eu vou ter que rever meus conceitos. Falei, pastor, aí já não é comigo. Tá me entendendo? Já não é comigo, e não é mesmo. O senhor é um pastor. Não sou eu que tenho que falar o que você tem que fazer, o que tem que pregar. Não sou eu. O senhor tem o Espírito Santo. Eu apenas li e te expliquei o que está escrito. Muito louvável a atitude daquele pastor. Não posso falar o nome dele por ética. Muito louvável. Humilde. O apóstolo dele não sabe que ele me ligou. Mas ele falou, o apóstolo nunca falou assim. Falou, aí já também não é comigo. Quem está me entendendo? Não é comigo se alguém explica como é ou se não explica. Já não tem nada a ver com isso. Tem gente falando besteira do Apocalipse aí, hein? Também já não é comigo, não sou eu que estou falando. Então quem está falando, que segura o que está falando, não sou eu que estou falando. Você tem que perguntar para quem está falando.
É porque falou lá, vai lá e pergunta para ele. Não é para mim, pergunta para quem falou, foi ele? Então pergunta para ele. Posso ouvir um amém, abençoado? Digam todos, simples assim. É assim que é o negócio. É assim. Aí o pastor me chamou e falou, mas se for assim, então eu vou ter que rever meus conceitos, vou ter que mudar. Falei, pastor, aí já não é comigo. Minha obrigação é pregar e ensinar e explicar como está escrito. O que o senhor vai fazer, eu não sei. Olha, dei muito glória a Deus por aquele pastor, foi humilde, reconheceu, veio falar comigo. Eu achei louvável isso aqui, tá me entendendo? Achei louvável, um pastor tinha tudo para não fazer isso, né? Mas fez, porque ele ouviu a mensagem, e a mensagem abriu a mente dele, e ele começou a ver com outros olhos. Ah, então se é assim, então vou ter que mudar meus conceitos. Falei, aí já é com o senhor tem o Espírito Santo, o senhor tem uma Bíblia igual a minha. Vamos ler Efésios 1? Quem já achou, diga amém. Eu não forço nada a ninguém não, irmão. Nunca obriguei ninguém a nada. Você crê? Glória a Deus pela sua vida. Você não crê? Para mim não muda nada. Sabe o que Paulo disse em 2 Timóteo 2? O Senhor conhece os que são seus. Pastor, nunca mais vou vir aqui na igreja. O que eu posso fazer? Eu vou continuar dormindo, comendo, almoçando, jantando, fazendo o que tenho que fazer. Eu não vou parar minha vida. Então, nada vai mudar o que Deus estabeleceu. O que eu disse? Digo, o Senhor conhece os que são seus. Em toda a história bíblica, de Gênesis e Apocalipse, sempre teve dois times. Os contra e os pró. Olhem para mim. Eu trabalho e me preocupo e me ocupo com os pró. Quer que eu fale de novo? De Gênesis e Apocalipse, em toda a história bíblica, sempre teve quem foi a favor de Moisés e quem era contra Moisés. A favor de Davi e contra Davi. Tinha a favor de Jesus e contra Jesus. Eu já li isso na Bíblia. A favor de Paulo e contra Paulo. Então, eu trabalho em prol dos pró. Quem é contra, eu nem lembro que existe, irmão. Se fala mal de mim, se fala mal da igreja, se fala mal na internet, eu nem lembro que, se não quer mais vir na igreja, eu não trabalho para os contra, eu trabalho em prol dos pró. Está claro ou não está claro? Não perco meu tempo com os contra. Eu não perco. Ah, mas eu não creio. Você não crê, problema seu, irmão. Para mim não muda nada. Ah, não vou ouvir mais. Não ouvi mais, então para mim não muda nada. Teve um abençoado que falou aqui pro obreiro. Não, onde se viu ele falar isso? Ele não pode falar isso. Ah, então para de ouvir. Não é isso? Como que ele falou? Ele não como que ele falou lá? Não aguento mais. Estou cansado de ouvir. Ué, está cansado de ouvir? Não ouve mais. Hã? Não é fácil? Estou cansado de ouvir esse pastor falar. Você está cansado, irmão? Pum, desliga. Tem o botão on e off. Está cansado? Desliga. Não aguento mais ouvir ele. Mas não aguenta e não perde uma pregação. Ele está lutando com o Espírito Santo, mas ele não vai vencer. Ele não aguenta, mas está todo dia ouvindo, todo dia no YouTube, e entra no nosso site. Eu não aguento mais. Onde você viu falar isso? Você não aguenta mais, você não ouve mais, simples. Efésios 1, quem já achou, diga amém. Efésios 1, versículo, vamos ler aqui, desde o verso 18, tá? Para não ler só um pedacinho. Efésios 1, 18. O assunto hoje, classes angelicais. Diga, principados e potestades. Diga, que é uma classe angelical. Vocês não podem esquecer nunca que um principado é um potestade, na verdade é um anjo. Tá claro? Não sei se vocês viam assim antes, se vocês pensavam nisso. Eu não sei o que vocês pensavam. Ah, anjo, espírito ministrador. Mas e principado e potestade? É um anjo também, abençoado. Pertence a uma outra classe angelical. Ao invés de ser um guarda municipal, é uma polícia federal. Pertence a outro nível, é anjo também. Efésios 1,18. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos.
Efésios 1:19. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Acima, ao que eu quero. Efésios 1:21. Acima, sublinha na sua Bíblia aí, ó. Acima de todo principado e potestade. O que está escrito aí? Autoridade. Está escrito autoridade? Então, isso significa o quê? Marca no seu caderno aí. Principados, eu falei, o que são principados e potestades? Principados e potestades são dois anjos, com funções diferentes. Está claro ou não está claro isso aí? Então escreva aí. Principado são governadores. Principados são governadores. Há anjos que governam. O arcanjo Miguel é um principado. Geralmente você só ouve falar arcanjo Miguel, né? Mas se ele é um arcanjo, ele é um principado, porque ele governa. Alô? Eu não falei que ele é chefe dos anjos? Um arcanjo não é chefe dos anjos? Lembra essa aula aí? Um arcanjo, ele é chefe de um grupo de anjos. Subentende, alô, isso é interpretação. Interpretação pelo conhecimento. Então, subentende que Deus, Salmo 91:11, dá ordem aos seus anjos. Como que se subentende? Isso é hermenêutica. Deus soberano, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, acima de tudo e todos. Deus dá ordem, quando fala aos seus anjos, subentende ao arcanjo. O arcanjo, por sua vez, governa os anjos. Quem está entendendo? Aí que vem os espíritos ministradores. Dá um sinal quem está entendendo. Esse assunto é complexo. Necessita prestar muita atenção, anotar na Bíblia, anotar frases. Por quê? Porque é igual aula de matemática, né, meu estado? Você tem que raciocinar, você tem que pensar. É igual aula de física. Não é igual chegar aqui, pela graça vocês são salvos. Jesus morreu, ressuscitou, você é salvo. Não, não é. O assunto sobre... Quando se fala em predestinação também é complexo. Pré-existência. São assuntos que necessitam muito conhecimento, que vai gerar um perfeito entendimento. Então, matemática, física, esses assuntos aqui de principados, potestades, angeologia ou angelologia, que também pode falar assim, são assuntos de excelência. Glória a Deus por vocês, tá? De novo eu digo, esses assuntos que não é para qualquer um, senão, se Deus está revelando para vocês, é porque Ele te ama muito e você foi escolhido, chamado, predestinado por Deus. Ele não fala isso com qualquer um não, hein? Agora, olha que interessante, ó. Eu estou te trazendo esse assunto hoje, mas isso não quer dizer que eu estou entendendo isso hoje, tá, abençoado? Tá claro? São mais de 20 anos em graça, mas hoje Deus mandou, quando eu digo hoje agora, fazer um seminário, um estudo só sobre o ministério dos anjos. Está percebendo que estamos na parte 13? Está percebendo que na parte 1 eu comecei bem fraquinho? No princípio que eu dei os céus e a terra e os anjos, lembra? A Bíblia fala de anjo, tá? Gênesis 18, o anjo apareceu a Abraão, Abraão fez um bolo e tal. Lembra? Agora o nível já é outro. Já te mostrei na Bíblia que fala de anjos, e já mostrei Paulo falando de anjos, os anjos serviram Jesus em Mateus 4, já te mostrei na Bíblia o anjo livrando Sadraque, Mesaque e Abednego, livrando Daniel da cova, mas agora já estamos em outro nível. Igual você chegar na escola, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, já entendeu? Já. Agora vamos falar sobre raiz quadrada. Já entendeu raiz quadrada? Já. Então vamos falar sobre raiz cúbica. Tá claro? E vai subir um nível, por aí vai. Efésios 1:21. Acima de todo, sublinha na sua Bíblia, acima de todo principado e autoridade. Então diga comigo, principados são governadores. Diga, potestades são poderes, autoridades. Poderes e autoridades dados por quem? Por Deus, está claro ou não está claro? Ele que é soberano. Um dos propósitos dessa ministração, dessa série de estudo, é vocês entender que Deus é um Deus ordeiro. Ordeiro, vem de ordem. Diga comigo, as coisas de Deus não é de qualquer jeito.
Agora, é verdade que os crentes não entendem nada, né? A pessoa está lá e teve um livramento, ele fala, graças a Deus, Deus me livrou hoje. Mas quer que eu explique isso? Na verdade, não foi Deus que te livrou. Quem já entendeu isso? Deus deu ordem aos seus, e os anjos foram lá e te livrou. Igual o Salmo 34:7 diz o quê? Diga comigo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Diga para o seu irmão, não é Deus que acampa ao seu redor. Diga, o anjo do Senhor. Quem está entendendo? Você é um ser divino. Por quê? Para você aplaudir, hein? Olha como que você não é qualquer coisa. Ou melhor, você é muito importante. Paulo disse, Coríntios 3, que você é templo do Espírito Santo, que habita em você. Como se não bastasse o Espírito Santo habitar em você, ao seu redor tem anjos. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma te chegará. Diga, estou guardado e protegido pelos anjos do Senhor. Abba, Pai. Cante pela fé, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma me chegará. Diga com fé, estou guardado e protegido pelos anjos do Senhor. Abba, Pai. Obrigado, Senhor. Feche os olhos, levante a mão direita e diga, Deus habita em mim. E o anjo do Senhor acampa-se ao meu redor. Oh, glória a Deus, que maravilha. Diga, Deus habita em mim. Diga, e o seu anjo está ao meu redor. Mais palmas, por favor, muito gostoso falar isso. Agora teve um aí que ficou fazendo piadinha, né? Eu tenho que dar um puxãozinho de orelha às vezes, né? Teve um aí que falou, agora tudo é anjo pra lá, anjo pra cá. Para de falar besteira, fica quietinho. Você não sabe explicar, fica quietinho. Posso ouvir um amém? Para de falar besteira. Agora tudo é anjo, agora tudo... Aí escreveu assim, os anjos são mais poderosos que o Espírito Santo, são abençoados. Algum dia eu ensinei isso? Algum dia eu falei isso? Então para de falar besteira. Posso ouvir um amém? Diga comigo, o Espírito Santo habita em mim. E o anjo do Senhor está ao meu redor. Se você crê na Bíblia, eu estou citando 1 Coríntios 3,16 e Salmo 34,7. Se estiver escrito... Quem crê mesmo? Eu creio também. Esse é o MGA. Essa é a unção que tem no MGA. Amém? Glória a Deus. A unção que tem no MGA é essa. Muitos pregam a graça, muitos ensinam a graça, tem pastores, tem apóstolos, mas essa é a unção do MGA. A unção é essa. Aqui não tem conversa, não tem enrola. Não tem palavras interpretativas. É o que está escrito. Mas pastor, e se tiver escrito? Se tiver escrito eu vou crer. Amém? Por exemplo, Salmo 103, não precisa abrir não. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Salmo 103 diz que Ele nos fez ovelhas do seu pasto. Se tivesse escrito que Ele nos fez tartarugas, nos fez galinhas, nos fez bezerro, o que tivesse escrito eu ia crer. Está claro ou não está claro? Aqui não tem interpretação, é o que está escrito. Mas e se eu ler um texto vai contra o que eu creio? Isso é um problema seu. Mas e se eu ler aqui, há anos que eu falo que não é, aí eu vou ler, como que vai ficar a minha cara? Não sei, não foi eu que falei. Tem nada a ver com isso, é um problema seu. Alguém está me entendendo? Aqui não tem para onde fugir, irmão. Se tiver escrito, não tem para onde fugir. Isso que eu falei, regra número 1 de um homem de Deus, temente a Deus, é ler o que está escrito. Tem que ler, não pode se interpretar, nunca. Alô, você não está percebendo que por mais de 20 anos eu falo e dou o versículo, eu falo e dou o versículo. Alguém já percebeu isso? Agora mesmo eu fiz isso.
Diga comigo, o Espírito Santo habita em mim. Coríntios 3,16. Diga, o anjo do Senhor acampa-se ao meu redor. Salmo 34,7. Eu falo e dou o texto. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Eu não estou interpretando nada, é o que está escrito. Palmas ao Espírito Santo que reconhece Ele em nosso meio. Então, para terminar aqui, Efésios 1, 21. Efésios 1, 21. Acima de todo principado e autoridade e poder e domínio. O que eu quero que vocês aprendam e entendam, vai sublinhando na sua Bíblia. O Efésios 1, 21 sublinha principado, sublinha autoridade, sublinha poder e sublinha domínio. Diga, todos são anjos. Diga, cada um na sua função. Agora, vamos falar a verdade? Sem querer humilhar ninguém, sem querer ser mais que ninguém, longe de mim pensar isso, mas as igrejas não ensinam isso. Ensina? Hã? As igrejas com 5.000 pessoas aí no Templo de Salomão, eles estão preocupados em ensinar isso? Hã? Cidade mundial, estão preocupados em ensinar isso? Ninguém ensina. Me permita falar, sem soberba alguma, me permita. A igreja católica não ensina isso. A igreja evangélica não ensina. Não ensina. Tem igreja com 100 anos aí no Brasil e nunca vi ensinar. Eu tenho 50 anos. A igreja tem 100. As 50 que eu já li, já estudei sobre eles, eu não vejo eles falar, não vejo eles pregar. Estão na televisão, não prega. Estão na rádio, não prega, não ensina. Eu não quero uma medalha por causa disso. Mas estou querendo te dizer que esse assunto é um assunto para a igreja. Não conhecem? Não sabem? Não entendem? Se não conhece, não sabe, entende, glória a Deus, está quieto. Menos mal do que está falando besteira. Ou ensinando heresias. Efésios 1:11, acima de todo principado e autoridade. Se você quiser escrever em cima da autoridade e potestade, você pode, tá? Na sua Bíblia aí, ó, tem uma caneta fina. Efésios 1:21, acima de todo principado e autoridade. Em cima da autoridade, escreva potestade, que significa a mesma coisa. Efésios 1:21. Efésios 1:21. Agora eu vou ver na versão ampliada. Estou com duas Bíblias aqui. Versão ampliada, ou seja, Bíblia viva. Deixa eu mostrar ela aqui, para ninguém pensar que eu estou inventando. Bíblia viva, editora Mundo Cristão, versão ampliada. Efésios 1:21. Muitíssimo acima de qualquer outro rei, governador, ditador ou líder. Diferente, né? Mas dá para você entender. Veja na sua Bíblia normal, Efésios 1:21, acima de todo principado e autoridade e poder e domínio. Fala sobre 4. Na versão ampliada também fala sobre 4. Muitíssimo acima de qualquer outro rei, governador, ditador ou líder. Se você é com sensatez, você pode entender que um rei é um governador, certo? E um governador, o nome já fala, é um governador. E um líder é um líder, tem pessoas debaixo da sua liderança, né? Vamos ver se dá tempo de ler mais um texto? Dá tempo aí? Tem mais uns 5 minutos? Vamos ler também Efésios capítulo 2, tá? Abre aí Efésios 2. Esse texto aqui já é mais, a realidade aqui é outra, hein? Mas não tem para onde fugir, se tiver escrito, não tem para onde fugir não. Deixa eu abrir aqui a versão ampliada também, para ler nos dois textos. Estou terminando já em 5 minutinhos, tá? 5 minutos eu termino a reunião. Tá aqui. Efésios 2, deixa eu deixar marcado aqui. Olha lá. Efésios 2:2. Quem já achou? Mais 5 minutinhos eu vou terminar, vou continuar na próxima parte, tá? Efésios 2:2. Vamos ler o verso 1 também, porque eu não gosto de ler texto cortado pela metade. Para nunca, não é nem para correr o risco, porque eu já tenho entendimento. Para que nunca alguém diga que estamos pegando o texto fora do contexto. Então, vamos começar o texto no texto. Efésios 2:1. Eu quero o verso 2, mas por causa de pessoas não pensar mal de nós, vamos ler o verso 1 e 2. Efésios 2:1. Ele, ou seja, Cristo, vos vivificou, ou seja, vos deu vida, estando vós mortos
nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Efésios 2:2. Ele nos vivificou, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Outrora quando, hein? Diga comigo, antes de Cristo. Como que é a graça de Deus, né? Só uma pinceladinha só na graça. Como que a graça é maravilhosa. Ele nos deu vida, estando nós mortos. E ainda tem gente que crê em livre-arbítrio, né? Não, eu que decidi. Ah, você que decidiu ter vida? Então quer dizer que você estava morto e decidiu viver. Ah, jóia essa interpretação, hein? Você estava morto e mesmo morto você decidiu viver. Ó, perfeita essa hermenêutica, hein? Que teologia é essa que você fez? Que você estava morto e decidiu viver. A Bíblia diz, Ele nos vivificou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, que diz respeito a um principado, tá? Então, príncipe, principado, autoridade, poder, é a mesma coisa. Efésios 2:2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da salvação, amém? Diga, para nós ele está aniquilado. Olha lá, ó. Do espírito que agora opera em quem? Quero ouvir. Nos filhos da desobediência. Somos nós? Não. Nós somos obedientes ao Evangelho. Segundo Coríntios 10:13. Isto prova que sois obedientes e seguis o Evangelho, Paulo diz. Então nós somos obedientes. Deus tem dois tipos de filho. Filhos obedientes, filhos desobedientes. Filhos da salvação, filhos da perdição. Vasos para a honra, vasos de ira. Cadê os que estão entendendo? Isso já é outro assunto. Já é assunto sobre as duas sementes. Está claro ou não está claro? Para terminar, vamos ver na versão ampliada o mesmo texto. Eu gosto de comparar com as duas. Por isso que a Bíblia é a versão ampliada, porque amplia a sua mente, né? Você tem a visão, fica mais longe. Efésios 2. Cadê? Está aqui? Efésios 2, verso 1 e 2. O que eu li na Bíblia Vida, eu vou ler na versão ampliada. Bíblia Viva. Efésios 2:1. Antigamente vocês estavam sob a maldição divina, condenados eternamente por causa dos seus pecados. Sem Cristo? Como é que você ia ter a salvação sem Cristo? Você sabia que Moisés morreu sem ser salvo? E quando eu digo Moisés, todos, tá? Moisés, Davi, Salomão, Abraão, Daniel, Jeremias e por aí vai. Todos antes de Cristo morreram sem a salvação. Ah, pastor, coitado deles. Como é que eles estão agora? Agora eles estão salvos. Porque segundo Coríntios 5, 17, 18, 19, diz que Deus em Cristo reconciliou todas as coisas com Ele. Do passado, do presente e do futuro. Quem nasce em Cristo já nasce reconciliado. Está claro ou não está claro? Mas eles morreram sem a salvação. Foram salvos em Cristo, através do ministério da reconciliação. E nós? Nós não. Nós já nascemos salvos. Alô? Diga glória a Deus. Para terminar, depois de 2h30, eu falo, falta só mais 4 minutos, tá? Não, agora mais só 2 minutos. Efésios 2:1. Antigamente vocês estavam sob maldição divina, condenados eternamente por causa dos vossos pecados. Seguiam a multidão e eram bem iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes a Satanás, o poderoso príncipe do poder dos ares, que está operando agora mesmo no coração daqueles que estão contra o Senhor. Quem está contra é obediente. Quem está contra é o quê? Desobediente. Está aqui, ó. Efésios 2:2, os quais opera
aos filhos ou nos filhos da desobediência. Vamos ficar de pé, eu vou orar. Vou continuar na próxima ministração, tá? Próxima quarta-feira, o Ministério dos Anjos, parte 4, 14ª parte, o Ministério dos Anjos, 14ª parte, parte 14. Vou continuar falando sobre classes angelicais. Ainda tenho muito que falar de principado e potestade. Você não perde não, que eu vou falar de Efésios 6, hein? Pastor, eu quero que você fale que Paulo disse que nossa luta não é contra... Na próxima parte, não perca, tá? Nesse mesmo bate-horário, bate-canal, bate-MGA. Levante sua mão. Senhor, graças te damos por essa noite. Graças a Deus os teus anjos estão ao nosso favor. Graças a Deus todas as coisas colaboram para o nosso bem. E graças a Deus teu Espírito Santo nos faz conhecer, entender e compreender a tua palavra. Levante a mão direita e diga, como está escrito, nós não recebemos o espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2. Graça e paz, sua melhor salva de palmas ao Senhor. Até a próxima parte, graça e paz. Não perca, hein? Não perca. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.